6h04. Conta pra gente, Leandro, como é que foi duas coisas na tua vida: conhecer a Cristo e o chamado ministerial. Bom, eu quando conheci a Cristo, eu conheci um testemunho, né, de um rapaz, e já se faz alguns anos, mais ou menos uns 15 ou 14 anos. Ali eu pensei que tinha aceitado a Cristo, né? Eu fui naquela emoção da tia, vamos lá na frente, vamos lá na frente. Quer dizer, eles convidaram para ir na igreja, convidaram para ir na igreja e pronto. Acabei indo e fui, e aceitei Jesus. Mas depois, uns 5 anos, depois, literalmente, 6 anos, eu comecei a frequentar uma igreja e eu falei para o Senhor, Senhor, ou eu estou na igreja mesmo agora, ou nunca mais eu estou. Tem que tomar uma decisão na minha vida. Quantos anos você tinha nessa época, Leandro? Na época eu estava com uns 14, até uns 16 anos, 14, 16. E aí o que aconteceu? Naquele momento eu tive um encontro verdadeiro com Deus, eu fui a um retiro espiritual numa igreja, e Deus assim me abençoou, e ali eu comecei a me envolver na palavra do Senhor. E quando eu voltei desse retiro, eu voltei com vontade de me batizar e de trabalhar na obra. E aí foi quando eu vim para a minha igreja, que é a Nova Jerusalém, em Irajá. Está ali uns 10 anos já? Já estou uns 10 anos já. E quando eu cheguei na igreja, eu já fui logo no primeiro ano líder de juventude e fui começando a experimentar. E quando o senhor fala sobre a questão ministerial, dali eu entendi que tinha algo de bom para mim. Só que como a gente é novo na fé, a gente não entende algumas coisas. Mas logo depois veio a confirmação de Deus na área ministerial e hoje eu trabalho já há 9 anos na Juventude Batista Nacional, que é as nossas igrejas renovadas. Trabalha junto com a nossa presidente, Ana Maris, liderando os jovens no Rio de Janeiro todo, na nossa convenção. E a gente trabalha também como ministro de louvor, tanto na igreja quanto nessa Juban, onde tem sido uma bênção para nós. Nós temos viajado, Deus tem nos abençoado. E uma vez, a gente falando sobre questão de ministério, o senhor me fez me lembrar uma coisa. Deus não tem lugar para falar com a gente. É verdade. Qualquer lugar é lugar. Deus já falou com o senhor no banho? No banho, você fala muito comigo no banho. Eu sempre chego na igreja aqui. Eu pensei que eu era meio, por isso que eu perguntei. Eu falei, eu espero que eu não esteja sozinho. Graças a Deus eu não estou sozinho. Inclusive, o lugar preferido meu de entrar em contato com Deus é no banheiro. No banheiro. Não, era o que eu ia dizer agora. Eu cheguei num certo momento que eu fiquei meio triste. Meu irmão, Chateado aplauda. com Você está aí assustado, aplauda. Vai ter de 3 homens de Deus que Deus falar com eles no banho, falar com eles no banheiro. E nesse dia eu estava triste, chateado por uma situação que tinha acontecido. Eu falei para o meu pastor, pastor, eu vou dar mais descansado e tal, isso aqui. O pastor falou assim, quanto tempo? Eu falei, pastor, não sei, pode ser 1 mês, 2 meses, 1 hora. E foi no dia seguinte, eu estava no banheiro lendo a Bíblia e Deus falou comigo. E aí eu tive a confirmação do chamado ministerial e de lá para cá esse chamado tem sido cada vez mais notório, eu tenho me sentido feliz e quero cada vez mais representar aquilo que Jesus fez por mim na cruz aqui na terra. Fala, pastora Deus, você ia falar e a gente acabou. Eu estava dizendo que, inclusive, é o lugar preferido, o meu lugar preferido que ele é a Bíblia. Pelo menos ali eu me faço. Ali eu pego a Bíblia. Ali. O único problema é que os outros depois ficam, você demora muito, vamos embora, A gente vê, o tempo já passou. Então, para não perturbar ninguém, eu sei que essa hora, na parte do dia, não tem como, então eu já vou de madrugada, eu fico lá. Então pronto, aí pronto. Até 3 horas da manhã. Não tem problema, que ninguém vai bater no banheiro, aquela coisa de filha, papai, ela precisa pegar alguma coisa aí no seu banheiro, isso aqui, Aí eu fico a madrugada toda, aí é um som. Pronto, está resolvido o problema. O próprio pastor Ademar Campos fez uma música cantando no banheiro. Deus deu a ele uma música, ele cantando. Muitas vezes eu estou tomando banho e uma experiência tremenda, por exemplo, a gente tem desenvolvido um trabalho com casais e hoje até é dia da nossa reunião com casais. Eu quero mandar um grande beijo a esse grupo de casais que a gente está trabalhando, o pastor Gilberto, a pastora Cátia, a pastora Alexa, a pastora Simone, o pastor Andréia, a pastora Andréia, o pastor Michel, a pastora Roberto, o pastor Zec e a pastora Fátima. E eu estava até procrastinando o trabalho e uma segunda-feira, eu lembro o dia, eu estava tomando banho, me preparando para vir para a igreja, e aí eu orando ali durante o banho, falando para Deus, Senhor, eu quero começar esse negócio, mas está indo enrolado, o Senhor sabe, eu vou apresentando um monte de desculpas, né? Deus falou, olha, eu conheço como você vai e começa o trabalho, e aí eu vou
resolveu o resto. E foi tremendo. Eu cheguei na igreja e eu falei, olha, gente, semana que vem vai começar um negócio. Ah, mas o senhor falou que ia esperar. Eu falei, não, Deus acabou de falar. Deus falou comigo no banho. Aí já teve gente que já olhou assim. Ah, no banho, irmão? Eu falei, no banho. Quando eu estava ali ensaboando a careca, com a vantagem, viu, pastor Adilson? Eu não tenho As melhores inspirações, né? Claro, eu não As tenho melhores pregações. eu não tenho consumo de shampoo nem de condicionador, então é uma praticidade. E aí que Deus fala? Aí Deus falou para você, ô casa rebelde, volta lá para a igreja, Aí volta para o ministério. não teve jeito. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. E ali não teve para onde correr, a gente teve esse chamado. Eu louvo a Deus por isso. A gente sabe que é uma área que a gente precisa batalhar, é uma área difícil, mas graças a Deus Ele tem nos dado a vitória, porque Deus é bom. Você está em que ano do seminário, né? Então, já sou formado. Ah, você já é formado já? Isso, e agora no dia 16 de dezembro eu completo 2 anos. O interessante, De formado? De formado. E o interessante dessa nossa turma, no nosso seminário que fizemos, né, foi a vitória do seu Wilson. Gosto até de relembrar e ressaltar ele, porque ele me mostrou o quanto é importante nós não desistirmos. O seu Wilson entrou conosco na turma bem, tranquilo, um senhor formado, dava aula de química, matemática, era militar, e no 2º ano do seminário ele perdeu a visão. Ele parou. A última vez que o seu Wilson leu em público foi na nossa turma, no seminário. Todo mundo chorou na sala, e a partir daquele momento ele disse, nós fizemos uma aliança e falamos, olha, nós não vamos desistir. Todo mundo aqui vai até o final. Nós fizemos essa aliança, ele também firmou, e foi o primeiro cego a se formar no seminário, foi o seu Wilson. Tá vendo? E a diretora do seminário falou assim, seu Wilson, no dia da formatura, você não está vendo com os seus olhos, mas toda a igreja, tinha mais de 1.500 pessoas na igreja, estão de pé e aplaudindo, porque o Senhor é um exemplo de vida para todos nós. Às vezes nós colocamos limitações, né? Ah, eu não posso fazer por causa disso, não posso fazer por causa daquilo, e de repente uma pessoa perde os olhos, perde a sua visão, e mesmo assim ela consegue se formar. Eu trago isso às vezes para a minha vida, que às vezes a gente coloca as limitações, às vezes uma pessoa não tem um braço, não sabe andar, não sabe falar, mas mesmo assim Deus continua usando, Deus continua abençoando aquela pessoa. Daqui a pouquinho eu quero fazer uma pergunta assim, pessoal, para o seminarista Leandro, né? Mas daqui a pouquinho, você aguarda aí. Eric, tudo pronto aí? Beleza? Tudo ok, pastor. Então vamos lá, vamos ouvir Eric Curte ao vivo, aqui no nosso acústico Movimento de Corpo. Aqui é só alguns detalhes, vamos lá então, dá? Já?